A Bélgica está prestes a se tornar o primeiro país da UE governado por marxistas? Outro dia, eu estava olhando esse gráfico de pesquisas sobre a Bélgica do político e notei algo estranho. O PTB, o Partido dos Trabalhadores da Bélgica, dobrou seus resultados desde a última eleição, saltando de 12%, o que lhes garantiu apenas o sexto lugar na eleição, para 24%. Isso os coloca empatados em primeiro lugar dentro da margem de erro. Isso é em Bruxelas, a capital do país. Em Antuérpia, eles já estão com 20% também. Na Valônia, subiram para 18% e na Flandres passaram dos 2 dígitos. A Bélgica, claro, é politicamente muito fragmentada. Há 4 partidos com entre 20% e 25%, e outros 4 empatados com 10%, mas ainda assim, isso é um grande avanço. E se voltarmos a 2016, o PTB estava com apenas 6%, teve uma ascensão meteórica na última década. E é fascinante para mim que um partido socialista marxista tenha conseguido fazer isso. Além disso, o PTB, ou PVDA, como é conhecido em Flamengo, é o único partido que tem representação verdadeiramente nacional, representando Bruxelas, Flandres e Valônia. Vários concorrentes se dividiram em partidos regionais de cada lado. Será este o ponto de virada para a Bélgica se tornar marxista? O que aconteceria se eles chegassem ao poder em uma próxima eleição? E como eles já chegaram tão longe? Vamos descobrir. O cenário político europeu tem tido várias surpresas nas últimas décadas, inclusive na Bélgica, cujo atual primeiro-ministro é de um partido Flamengo que apoia a reunificação com os Países Baixos. Mas fora da Bélgica, poucas histórias são tão fascinantes quanto a ascensão do Partido dos Trabalhadores. Conhecido como PTB em francês e PVDA em Flamengo, esse partido realizou algo que muitos cientistas políticos achavam impossível na Europa ocidental moderna. Pegando uma organização marginal, de linha dura, marxista e leninista, e transformando-a em uma grande força política estabelecida. Parece ter sido exatamente o oposto em quase toda a Europa, desde o colapso da URSS e o fim da Guerra Fria. Partidos tradicionais de esquerda na Europa encolheram ou abriram mão de seus valores para manter o poder, aproximando-se do centro. Mas o PTB fez o oposto. Ele se manteve fiel às suas raízes, que podem ser consideradas mais radicais, reformulou a mensagem para a era moderna e começou a conquistar eleitores a centenas de milhares. Entender como um partido marxista conseguiu alcançar isso no coração da Europa exige olhar para trás, para ver de onde eles vieram e o que realmente defendem hoje. Para entender o PTB nos tempos modernos, primeiro é preciso voltar aos anos 60. Suas raízes estão nos grandes movimentos estudantis de protesto de 1968, especificamente na Universidade Católica de Leuven. Na época, e até hoje, a Bélgica era profundamente dividida por questões de língua e cultura, e a própria universidade estava se dividindo entre suas seções de língua holandesa e francesa. Em meio ao caos, um grupo de estudantes altamente ideológicos, liderados por uma figura carismática chamada Lulu Martens, ficou desiludido com a política tradicional. Eles viam o Partido Marxista belga existente ou Partido Comunista como muito brando, burocrático e, pior de tudo, amigável, e alinhado com a União Soviética, que eles acreditavam ter abandonado os verdadeiros ideais revolucionários e possivelmente não estava pensando no que era melhor para a Europa. Influenciados pela Revolução Cultural Chinesa, esses estudantes inicialmente adotaram o maoísmo. Eles fundaram um movimento chamado Amada, que significava Alle Macht an die Arbeiter, ou seja, todo o poder aos trabalhadores. O que os distinguia dos intelectuais universitários era o compromisso real de colocar a mão na massa. Para realmente entender a classe trabalhadora, esses jovens educados deixaram os estudos para trás. Eles aceitaram empregos como operários de fábrica e trabalhadores portuários, mineiros no coração do setor industrial da Bélgica, em lugares como Antuérpia e Liege. Queriam criar um partido desde o chão de fábrica. Em 79, a Amada se transformou oficialmente em um partido político estruturado, adotando o nome de Partido dos Trabalhadores da Bélgica. Por quase 3 décadas, o PTB permaneceu bastante à margem da política belga.
Apesar do trabalho militante nos sindicatos, eles eram vistos como um partido dogmático e sectário. Eles conquistavam apenas uma fração dos votos nas eleições, e para o eleitor belga médio, eram praticamente invisíveis. Então, em meados dos anos 2000, o partido percebeu que, se não mudasse sua abordagem, iria desaparecer. A velha guarda envelhecia, e a linguagem dogmática do século XX não dialogava com a força de trabalho em transformação. Em 2008, eles realizaram um congresso partidário histórico que mudou tudo. Eles decidiram parar de falar como um antigo livro didático revolucionário e passar a falar como pessoas comuns. Eles não abandonaram suas crenças marxistas centrais, mas passaram a focar em resolver os problemas reais do dia a dia da classe trabalhadora. O partido se abriu. Restaurou relações com sindicatos e organizações progressistas, tornando-se um partido marxista moderno. Segundo eles, um partido para todos que queriam mudar o mundo para a classe trabalhadora, para o povo em primeiro lugar, não para o lucro. Eles também adotaram as redes sociais, criando uma operação digital que superou quase todos os outros partidos políticos na Bélgica. Crucialmente, eles construíram uma enorme rede de solidariedade comunitária que lhes deu credibilidade no mundo real, muito antes de começarem a vencer ou obter bons resultados nas eleições. A iniciativa mais famosa deles é a Medicina para o Povo, uma rede de clínicas onde médicos, enfermeiros e outros especialistas oferecem atendimento médico totalmente gratuito para pessoas em bairros da classe trabalhadora. Os médicos que trabalham lá aceitam o mesmo salário fixo que qualquer outro membro da equipe do PTB. Esse projeto provou aos eleitores que o partido não fazia só promessas vazias. Eles estavam ativamente tratando e apoiando comunidades marginalizadas sem pedir nada em troca, e isso mesmo antes de chegarem ao poder. Hoje, o PTB se descreve como um partido marxista moderno. Não escondem sua postura anticapitalista, apresentando-a como justiça e solidariedade, e não como controle estatal soviético. Sua plataforma é construída sobre algumas propostas importantes e altamente populares, projetadas para contrastar fortemente com a austeridade europeia padrão. Então, quais são exatamente essas propostas? Bem, a primeira é a política econômica deles. O PTB defende fortemente um imposto sobre milionários, um imposto sobre a riqueza, que teria como alvo o 1% mais rico da Bélgica e usaria esse dinheiro para financiar os serviços públicos. Eles também fazem campanha ativamente para reduzir a idade de aposentadoria de volta para 65 anos, aumentar o salário mínimo e limitar os preços de bens essenciais como eletricidade e alimentos. Também defendem fortemente o Sistema Único de Indexação Salarial da Bélgica. Isso já existe e ajusta automaticamente os salários à inflação, mas muitos grupos empresariais querem acabar com essa política. Na Europa, o PTB mostra ceticismo em relação à União Europeia sob uma ótica claramente de esquerda. Eles não querem sair da União Europeia, mas veem a União Europeia como uma máquina construída por e para as corporações multinacionais. Alegam que tratados da União Europeia impõem políticas neoliberais por lei. Exigem a privatização de serviços públicos como ferrovias e correios, proibindo os países de regularem os mercados para proteger a população. O que torna o PTB ainda mais único no sistema político incrivelmente complicado da Bélgica é algo que mencionei anteriormente. Eles são um dos poucos, e para alguns, o único partido nacional relevante que restou. A Bélgica é rigidamente dividida entre Flandres, de língua holandesa, no norte, e Valônia, de língua francesa, no sul. Todas as outras grandes famílias políticas, os socialistas, os liberais, os verdes, os democratas cristãos, se dividiram completamente em partidos flamengos e francófonos separados, às vezes independentes, que às vezes mal se falam. O PTB continua sendo uma organização unificada. Ele só tem um nome em holandês e um nome em francês. Eles possuem uma liderança e estratégia únicas, rejeitando explicitamente o nacionalismo linguístico comum na política belga. Eles pregam a unidade da classe trabalhadora em ambos os lados dessa fronteira linguística. Por muito tempo, os esforços do PTB não resultaram em grandes ganhos eleitorais. Eles conquistaram seus 2 primeiros cadeiras no Parlamento Federal em 2014, mas a grande virada ocorreu após 2017, culminando na histórica eleição tripla de 2019,
quando votaram para cargos federais, regionais e europeus. E isso continuou em 2024. Em 2019, eles passaram de um incômodo político menor para o que foi, efetivamente, um terremoto político. Eles saltaram de 2 assentos do Parlamento Federal para 12, conquistando quase 14% dos votos na Valônia e fazendo grandes avanços na capital, Bruxelas. Quando chegaram às eleições de 2024, eles solidificaram ainda mais suas posições, aumentando sua presença para se tornarem uma força inevitável no parlamento. Então, por que cresceram tão rápido nesse período? A resposta está em uma tempestade perfeita de ansiedade econômica e fracasso dos partidos tradicionais. O final da década de 2010 e o início da década de 2020 foram difíceis para as pessoas comuns, e ainda são. Entre as consequências financeiras da pandemia e a grave crise energética causada pela instabilidade geopolítica, o custo de vida disparou. E enquanto os partidos tradicionais do poder na Bélgica continuavam falando sobre déficits orçamentários complicados e competitividade corporativa, o PTB fazia campanhas agressivas e altamente eficazes, mostrando que conglomerados de energia lucravam bilhões enquanto famílias comuns nem conseguiam ligar o aquecedor. Eles também exploraram o descontentamento com a esquerda tradicional. Historicamente, Valônia e Bruxelas eram redutos do Partido Socialista da Bélgica. No entanto, décadas desse partido participando de coalizões de governo deixaram os eleitores da classe trabalhadora meio frustrados. Para se manter no governo, eles frequentemente aceitavam concessões, cortes e reformas da Previdência. O PTB conseguiu retratar com sucesso a tradicional centro-esquerda como um grupo de políticos de carreira, que meio que traiu sua base. Quando os eleitores procuraram uma alternativa para extravasar sua raiva, o PTB estava lá. Eles estavam livres de qualquer escândalo, intocados por decisões impopulares do governo. É verdade que isso aconteceu porque eles nunca estiveram no governo antes, mas ainda assim. Acima de tudo, eles apostaram em serem apenas mais um do povo. O PTB exige que todos os seus representantes eleitos, desde vereadores locais até deputados federais, vivam com o salário médio de um trabalhador, geralmente em torno de 2.500 euros por mês. Eles precisam devolver o restante do salário do cargo ao partido. Essa política serve como excelente marketing político, permitindo que políticos do PTB mostrem à classe trabalhadora que não estão nisso por dinheiro. Isso criou um profundo senso de autenticidade que os partidos tradicionais simplesmente não conseguem replicar. Então, se a popularidade e o apoio deles continuarem crescendo, eles têm chance de vencer a próxima eleição? Bem, como tudo na Bélgica, especialmente na política, é complicado. Na Bélgica, nenhum partido conquista a maioria absoluta. O país é tão fragmentado politicamente que os governos são sempre grandes coalizões de 4, 5, uma vez até 7 partidos diferentes juntos. Então, para o PTB, vencer não significa obter 51% dos votos, significa se tornar tão grande na Valônia e em Bruxelas que é matematicamente impossível formar um governo de centro-esquerda sem eles. Em pesquisas recentes, disputam consistentemente o primeiro ou segundo lugar nas regiões de língua francesa do país. Apesar do grande apoio dos eleitores, as chances de entrarem no governo federal seguem difíceis. Os partidos tradicionais de centro-direita e liberais deixaram claro que consideram as políticas do PTB perigosas e inviáveis, e o PTB também não quer trabalhar com eles. Além disso, continuam bem seletivos para entrar no poder. Eles afirmaram que não participarão do governo apenas para obter cargos ministeriais se tiverem que abrir mão de exigências como reduzir a idade de aposentadoria ou criar o imposto sobre grandes fortunas. Eles citam partidos marxistas tradicionais da França e Itália que, após entrarem em coalizões, foram enfraquecidos e punidos nas urnas. Mas eles são partes fundamentais das maiorias locais em alguns municípios, como Sint-Jans-Molenbeek ou Vorst, junto com os verdes e os social-democratas. E não são cidades pequenas. Eles têm 160 mil habitantes, respectivamente. Nacionalmente, porém, parece que o PTB prefere continuar forte na oposição, puxando toda a conversa política para a esquerda, do que entrar em um governo onde teria que aplicar políticas que odeia. No entanto, em nível regional na Valônia, em Bruxelas ou em outras grandes cidades, como mencionei, a pressão para formar uma aliança de esquerda com os socialistas tradicionais é grande
E é aí que está a chance mais realista deles de alcançar o poder executivo. Em um cenário hipotético em que eles chegassem ao poder, o país provavelmente mudaria muito. Eles implementariam aquele imposto sobre grandes fortunas. Eles mudariam o sistema tributário, reduzindo impostos para trabalhadores de baixa e média renda. Provavelmente nacionalizariam muitos setores-chave, investiriam em obras públicas. E para o cidadão comum, se as propostas deles fossem seguidas e funcionassem corretamente, isso provavelmente significaria uma enorme redistribuição de riqueza de cima para baixo. A rede de proteção social seria fortalecida e o governo controlaria mais o poder das corporações. Isso também poderia trazer consequências negativas. Uma Bélgica sob liderança do PTB, por exemplo, teria dificuldades como único governo marxista na União Europeia. Eles provavelmente desafiariam as regras fiscais europeias, lutariam para que os tratados europeus fossem reescritos, e isso levaria a um grande confronto político. A União Europeia tem mecanismos para penalizar países que violam os tratados. Lidar com um Estado-membro fundador que abriga a sede da União Europeia pode tornar as coisas diferentes do que foi para outros países no passado. Mas eu acho que a maior ameaça para um governo como esse não seria apenas essa disputa política. Seria a reação dos mercados globais. O capitalismo é altamente interconectado. Se uma nação rica da Europa Ocidental elegesse um governo dedicado a taxar milionários e limitar as corporações, provavelmente enfrentaria alguma fuga de capitais e algumas empresas poderiam transferir suas sedes para fora do país. Os mercados financeiros definitivamente tentariam puni-los, tentando transformá-los em um exemplo para que outros países não sigam essas medidas que são negativas para quem está lucrando com o status quo. Então, se eles chegassem ao poder, sua sobrevivência no governo dependeria totalmente de o apoio de base ser forte o suficiente para resistir àquela grande pressão econômica externa. O cenário mais realista, mesmo na improvável hipótese de eles realmente alcançarem uma posição de liderança no governo, seria algum tipo de compromisso. De todo modo, é interessante ver como eles direcionam a conversa para a esquerda nesses temas, e potencialmente forçando outros partidos mais moderados e governistas a mudarem suas propostas para não perderem todo o seu apoio para eles.